Então, o ar entra pelas fossas nasais ou pela boca, né? Porque tem pessoas que aprendem a respirar pela boca, não é o correto. E aí, ele vai seguindo pela faringe, laringe, traqueia. Até aqui, considerado sistema respiratório, parte superior. Da traqueia para baixo, onde já tem os grandes brônquios, vai diminuindo, formando pequenos bronquíolos. E na ponta desses bronquíolos nós temos os alvéolos. Esse de aqui já é sistema respiratório inferior. Bronquíolos, alvéolos já estão dentro da cavidade pulmonar. Nós temos o pulmão direito e o pulmão esquerdo, que também se diferenciam. Não sei se vocês lembram lá no sistema urinário que tem a parte do hilo, que é onde entrava a veia, a artéria, tinha um cálice maior, vocês lembram? A grande pelve. Aqui nós também temos o hilo, na região interna, próximo ao osso do externo, né? Nós temos o hilo também. Nesse hilo aqui, ó, nós vamos encontrar nos dois pulmões, que é a entrada dos brônquios para dentro do pulmão. O nariz. O nariz, nós falamos que é a porção inicial do trato superior. O nariz, ele é a parte externa, né, do sistema respiratório. Tem uns que são mais avantajados, outros são menores, mas ele é a parte externa. Então, podemos tanto falar nariz como cavidade nasal. Só que o nariz é a parte lá de fora. Quando eu falo que dentro do nariz, onde tem os pelinhos e tudo mais, aí a gente já chama que é a cavidade nasal, porque já tá internamente, certo? Ela é a via de entrada e saída de ar, é formado por ossos, cartilagens e tecido mucoso. Ainda bem que tem esse muco. Você já pensou respirar no seco? Aqui tá falando, então, acrescenta aqui, ó, captação, filtragem, aquecimento e umidificação do ar, certo? E ele também tem uma função sensitiva, que é a função do olfato, que faz parte dos órgãos do sentido. Então, assim, vocês vão ver muita alteração lá no módulo 3, vocês vão ver que a pessoa idosa, ela perde essa função sensitiva aqui, ó, do olfato. E o olfato, ele é muito importante, porque os olhos veem, o nariz sente o cheiro e o cérebro recebe essa captação e vem o desejo da fome. Sem nem comer, sem nem provar, nós conseguimos saber se ele tem um doce, se tem um azedo e se tem um salgado, graças ao nosso olfato. Então, devemos cultivar ele, né? Aí, como estava aqui, ó, nesse processo aqui que ele faz de umidificação, de filtragem, e umidificação são os pelos que nós temos dentro da cavidade nasal. E aí tem pessoas que hoje já faz a remoção desses pelos através de laser e esquece a importância que ele tem. Deus não colocou cabelo lá, não foi à toa, não. Então, esses cabelos, eles são muito importantes. E aí, com o tempo, vai perder essa sensibilidade aqui, ó, o olfato, porque vai lesionar. A faringe é um tubo muscular que está situada atrás da boca e por baixo das fossas nasais. Aí a faringe, ela participa tanto do sistema digestório e respiratório. Gravem isso. A faringe, falar, faz parte do sistema digestório e respiratório. Ela vai conectar a cavidade nasal com o oral e a laringe. Então, vamos voltar lá no desenho. Fossas nasais, cavidade oral. Aqui atrás eu tenho a faringe. A faringe, ela conecta fossas nasais, cavidade oral e a laringe, certo? Então, qual é a parte do sistema que participa tanto do sistema respiratório como do sistema digestório? É a faringe. E ela é um condutor do ar. A faringe, ela é dividida em 3 partes: orofaringe, nasofaringe e laringofaringe. E a laringe, ela é formada por cartilagem. Nós falamos que ela é o órgão da voz, porque a caixa de voz fica dentro da laringe.
ela liga a faringe à traqueia. Então, enquanto está na faringe, nós está falando que a faringe participa do sistema respiratório e participa do sistema digestório. Já a laringe, ela participa somente do sistema respiratório. Ela vai ligar a faringe à traqueia. Na sua porção inicial, nós temos a glote e a epiglote, que são duas válvulazinhas que abre e se fecha tanto no processo de respiração como no processo de deglutição. No processo de deglutição, ela se fecha para que essa comida não venha ir para dentro dos pulmões. Então, essas duas válvulas, elas são de suma importância no sistema respiratório e do sistema digestório para poder fazer a sua separação. Atua como passagem de ar durante a respiração. Então, puxamos o ar. Fossas nasais, cavidade oral para quem respira pela boca, né? Percorre pela faringe e cai na laringe, onde ela vai ser conduzida pelas traqueias até chegar nos brônquios. Impede que o alimento e objetos estranhos entrem nas estruturas respiratórias, graças à válvula da epiglote e a glote. Está aqui a base dela, para vocês verem. A epiglote, as cordas vocais, elas são bem próximas. Então, o ar entra e ele bate no aparelho das cordas vocais e essa vibração é que vai sair a voz, é que sai o som. Olha aqui para vocês verem. A epiglote se fecha, onde que a epiglote está bem no comecinho aqui da laringe. E a traqueia? Ela é formada por um músculo liso de anéis de cartilagem. Se vocês colocarem a mão na cervical de vocês anterior, ou seja, no pescoço, vocês vão sentir essas pequenas pregas que tem. Esses são os anéis de cartilagem que formam a traqueia. Por isso que quando faz aquele procedimento de traqueostomia, é feita a incisão entre esses anéis e colocado o traqueóstomo, porque fica na traqueia. Então, qual que é a função do traqueóstomo? É proporcionar ao paciente uma ventilação eficácia. Paciente que tem indicação de usar traqueostomia, quando vias aéreas superiores não estão conseguindo absorver a quantidade de oxigênio o suficiente para dar para o paciente, para ele fazer as trocas gasosas, para manter os tecidos do meu paciente vivo. Então, ele faz uma traqueostomia. Ou paciente que está em uso de ventilação mecânica e tem que ficar por muito tempo, ventilação mecânica oral, tubo orotraqueal, ele é indicado somente até 7 dias, mas há lugares que você vai ver 10, 14 dias. Se o paciente for ficar por mais tempo, ele tem indicação de fazer uma traqueostomia, certo? Diminui a probabilidade de ele desenvolver lesões. Tem uma flexibilidade, uma mobilidade importante para o movimento da respiração. Então, se vocês puxar a respiração e soltar essa respiração, ou seja, o movimento de inspirar e de respirar, vocês vão observar a mobilidade e a flexibilidade dessa traqueia. Seu epitélio de revestimento é mucociliar. Mucociliar quer dizer que eu tenho muco, que é o catarro propriamente dito, e ciliar são cílios, como se fossem pequenos pelos por todo ele. Esses cílios, eles são importantes, porque neles vai aderir partículas de poeira e bactérias presentes que estão suspensas no ar. E isso vai impedir que essas partículas cheguem até os brônquios e os bronquíolos. Então, aí o motivo e a importância de ter um muco ciliar. Porém, quando há uma colonização que nem de bactéria, aí você vai ter um processo inflamatório e infeccioso e vai ter uma produção maior de muco. Serve passagem entre a laringe e os brônquios, a traqueia. Ela vai servir de passagem entre a laringe e os brônquios. E os brônquios são o quê? São uma ramificações da traqueia, que tem o mesmo tecido, porém ele se divide em dois, onde um vai para o pulmão direito e o outro vai para o pulmão esquerdo.
Os brônquios, eles começam do lado de fora e continuam para o lado de dentro dos pulmões. De acordo que quanto mais profundo ele vai chegando dentro dos pulmões, ele vai diminuindo o seu tamanho. Quando de acordo que vai diminuindo o seu tamanho, ele deixa de ser brônquios e passa a ser bronquíolos, porque ele teve uma redução, mas o conteúdo e a formação dele é a mesma, continua sendo anel de cartilagem com muco ciliar e vai continuar fazendo o mesmo serviço de aderir partículas de poeira, tanto como de bactérias, certo? Ele leva o ar para dentro dos pulmões. Os brônquios são ramificações formadas de bronquíolos que vão se ramificar em ductos alveolares, que são os nossos sacos alveolares, que chamamos por fim de alvéolos. E é no alvéolos que acontece o processo de hematose. Então, se eu fosse falar qual que é a parte funcional do sistema respiratório, a parte funcional do sistema respiratório são os alvéolos. E aqui está a nossa ave brônquia perfeita. A traqueia, brônquios, bronquíolos. E nas extremidades, nós temos os alvéolos. Se fala como que não falar que é uma árvore perfeita. Isso aqui é uma dissecação de um corpo, no caso de um pulmão, e olha a perfeição de Deus. Os alvéolos pulmonares são formados, né, por células epiteliais achatadas que são recobertas por capilares sanguíneos. Esses capilares aqui é onde que vai trazer o sangue pobre em oxigênio e vai fazer a troca gasosa e vai receber um oxigênio. No caso, os hemácias vai receber o oxigênio e vai liberar o CO2. Então, através dos capilares, chega sangue pobre em O2 e sai sangue rico em O2. Tem um aqui. Ok? Ele é aumentado os alvéolos. Então, vocês estão vendo que tanto tem sangue venoso como sangue arterial. Não podendo esquecer daquela parte que nós vimos lá no sistema cardio, onde muda aquela teoria que fala que o sangue venoso traz o sangue pobre em O2 e o sangue arterial traz o sangue rico em O2. Nesse sistema, vocês lembram que muda, né? O sangue chega pelo átrio direito, vai para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, ele entra na artéria pulmonar, vai lá nos alvéolos, ele chega assim, ó, nos alvéolos, pobre mesmo em oxigênio. Essas células azuis estão representando que ele está pobre em oxigênio. Acontece o processo de hematose e ele retorna para a corrente sanguínea, agora cheio de O2. Então, o CO2 sai e o oxigênio entra para dentro da célula. Quando ele vai voltar para dentro do coração, ele volta agora pela veia pulmonar e não pela artéria pulmonar, ele volta pela veia pulmonar. Se é veia, não era para estar conduzindo um sangue rico em oxigênio, mas nessa parte, vocês lembram dessa parte da pequena circulação, há essa diferença, né? Então, ele vai transportar o sangue agora rico em O2 pela veia pulmonar e derramar dentro do átrio esquerdo, que vai para o ventrículo esquerdo, e aí sim ele vai ser injetado para todo o corpo. Os pulmões, eles são bilaterais, então eu entendo que eu tenho 2 pulmões e ele é responsável pelo processo de hematose, certo? Tem uma textura esponjosa, então nós falamos que nós temos duas grandes esponjas dentro do tórax, que tem um formato mais ou menos cônico, lembra-se, né? Pesa em cerca de 700 gramas e está situado na caixa torácica. Nele nós temos os brônquios, bronquíolos e alvéolos, que faz todo o processo de troca gasosa, de transporte de oxigênio e eliminação de CO2. Sua unidade funcional são os alvéolos, e é engraçado que o pulmão direito, ele tem 3 lobos, e o pulmão esquerdo, ele tem 2 lobos. Então, se eu fosse fazer uma dissecação de um pulmão, eu ia conseguir perceber essa divisão cômica aqui deles, ó. A base, o ápice, base e ápice.
Porém, do lado direito, ele tem um corte, outro corte, ou seja, dividindo ele em 3 porções. E o pulmão esquerdo eu tenho 2 cortes. Por que que o direito tem 3 e o esquerdo tem 2? Lembra lá do sistema cardíaco que nós falamos que o coração está localizado atrás do osso do externo e o coração ele é centralizado, ele está na região média do corpo, mas ele tem uma leve, uma discreta inclinação para o meu lado esquerdo, onde está o ápice, a parte funcional ventricular do coração. Então, eu necessito que do lado esquerdo tivesse um pouco mais de espaço para que conseguisse vir encaixar o ápice do coração. Se aqui tivesse também 3 lobos, será como seria nossa caixa torácica? Então, acredita-se que Deus foi tão perfeito na sua criação, na sua imaginação, que ele deixou o lado esquerdo menor para receber o ápice do coração. E esse ápice do coração é como se fosse mais uma ponta do meu pulmão. E a base do meu pulmão é o diafragma, que é um músculo que trabalha também durante o movimento da respiração. Esse aqui é um pulmão sadio e esse daqui é um pulmão doente. Um lobo, 2 e atrás 3 lobos. E aqui eu tenho um e por baixo eu tenho 2. Aqui eu tenho o meu coração. Esse aqui é um pulmão de um fumante. Ou de um paciente que tem um enfisema pulmonar, que tem um DPOC, ou até mesmo um CA pulmonar.